Encontrei um preservativo usado no carro da minha esposa e isso mudou tudo. A história que você vai ouvir é sobre decisões duras, a dor das escolhas erradas e a força que surge quando somos forçados a mudar. Esta jornada começa no ponto mais difícil e vai até a descoberta de quem realmente somos após a adversidade. Acompanhe e veja como tudo se transformou. Minha esposa, Letícia, sempre foi uma mulher encantadora, cheia de energia e um magnetismo que atraía todos ao seu redor. Ela tinha uma inteligência única e uma determinação que a fazia alcançar tudo o que queria. Quando nos casamos, eu acreditava que a conhecia melhor do que ninguém. No entanto, a vida tinha outros planos e, em um momento, percebi que eu estava completamente enganado. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Nossa rotina sempre foi tranquila. Letícia trabalhava em um escritório na cidade, enquanto eu, como mecânico de uma grande montadora, a Hyundai, passava meus dias nas oficinas, lidando com carros e mantendo a linha de produção em movimento. A profissão exigia dedicação e atenção aos detalhes, mas me proporcionava a sensação de estar fazendo algo significativo. O trabalho era uma parte importante da minha vida, e eu estava acostumado a lidar com os desafios do dia a dia, sem perceber que um desafio muito maior estava prestes a aparecer dentro da minha casa. Enquanto Letícia se dedicava à sua carreira, eu estava imerso no meu trabalho na montadora, tentando dar o melhor de mim a cada tarefa. Nós tínhamos nossos próprios mundos, mas sempre acreditamos que nossas diferenças nos completavam. Eu era mais reservado e focado, enquanto ela era extrovertida e cheia de energia. Mesmo com nossas diferenças, acreditei por muito tempo que a confiança entre nós era inabalável. Eu sempre prezava pelos meus valores: trabalho duro, honestidade e respeito. Para mim, o casamento era uma parceria sólida, onde esses princípios deveriam ser a base. Eu confiava em Letícia plenamente, acreditando que ela nunca me decepcionaria. No entanto, aquela confiança que eu achava ser sólida acabou sendo a maior falha que cometi. A mudança começou quando, após vários exames médicos, fui diagnosticado com infertilidade. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, e o impacto foi grande. Letícia, no entanto, reagiu com uma serenidade que eu não esperava. Ela garantiu que isso não afetaria a nossa relação e que a adoção sempre foi uma alternativa para ela. Mesmo com essa tranquilidade, eu não conseguia evitar o sentimento de impotência. Para ela, a solução era simples, mas para mim, a dor era difícil de processar. Com o tempo, paramos de usar preservativos. Afinal, não havia mais necessidade de se preocupar com isso. A convivência entre nós parecia estar ainda mais forte, já que não havia as preocupações que outros casais enfrentam. Letícia mencionava o alívio de não ter mais que se preocupar com isso. No fundo, eu acreditava que tudo estava bem e que nosso relacionamento estava mais forte do que nunca. Porém, o que eu não sabia era que enquanto eu confiava cegamente nela, o cenário estava prestes a mudar. Pequenos sinais começaram a aparecer, mas eu não dei a devida atenção a eles. Hoje, ao refletir sobre tudo, percebo que eu estava perdido dentro da confiança que tinha na nossa união, sem perceber as mudanças que estavam acontecendo nas sombras. E foi no momento mais inesperado que fiz a descoberta que mudaria tudo. O comportamento de Letícia começou a mudar gradualmente, mas na época eu não percebi nada de estranho. Até que em um dia específico tudo aconteceu de forma repentina, como se meu mundo desabasse. Prefiro não revelar tudo de imediato, mas o que descobri naquele momento abalou profundamente tudo o que eu acreditava sobre nosso relacionamento. Cada nova descoberta era mais devastadora do que a anterior, especialmente sobre quem Letícia realmente era. A questão que sempre achei resolvida, minha infertilidade, acabou se tornando o centro de um dos momentos mais chocantes da minha vida. De repente, me vi perguntando: como eu não percebi antes? Como alguém tão próximo poderia esconder algo tão grande? O que aconteceu depois me deixou completamente sem chão, mas, ironicamente, também me fez abrir os olhos para aquilo que eu não queria ver. Quando olho para trás, percebo quanto aceitei tudo de maneira superficial, especialmente em relação ao nosso relacionamento e à nossa rotina. Sempre acreditei que tínhamos uma conexão sólida, baseada em confiança mútua. Passamos por várias conversas profundas, tomamos decisões sobre a vida, o futuro e até sobre minha infertilidade. Para mim, havíamos encontrado um equilíbrio que funcionava bem para ambos. Como alguém que valoriza a estrutura e a previsibilidade, nossa vida se encaixava nisso, e eu confiava completamente em Letícia. No entanto,
Foi justamente essa confiança cega que me impediu de enxergar a realidade. Com o tempo, essa confiança que eu acreditava ser a base do nosso relacionamento acabou sendo a mesma que me cegou para o que realmente estava acontecendo. Tudo começou de forma muito sutil, quase imperceptível, como uma sombra que cresce lentamente, mas que no início preferimos ignorar. Letícia começou a chegar em casa mais tarde todas as noites, sempre com a mesma explicação: o trabalho. Ela dizia estar envolvida em um projeto importante no escritório que poderia definir sua carreira. Aquilo parecia legítimo, e quem era eu para questionar sua dedicação? Mas, como dizem, o perigo está nos detalhes, e pequenas mudanças aparentemente inofensivas podem crescer e se transformar em algo muito maior. Eu trabalho como mecânico em uma grande montadora, a Hyundai, e de repente as horas extras de Letícia se tornaram mais frequentes. No começo, aceitei isso como parte do esforço necessário para alcançar o sucesso que ela tanto desejava. Ela mencionava que o projeto exigia sua total dedicação, e como marido compreensivo, não queria impedi-la de dar o seu melhor. Mas aos poucos percebi que aquilo não era apenas um esforço profissional, havia algo a mais. As noites de trabalho se tornaram rotina, e minha intuição começou a despertar, como um alerta silencioso que eu insistia em ignorar. Eu observava as mudanças no comportamento dela. No entanto, sempre arrumava justificativas lógicas para cada uma delas. Letícia sempre foi ambiciosa, e aquele projeto parecia ser a grande oportunidade que ela tanto aguardava. Era o momento dela, e eu queria apoiá-la. Eu sabia o quanto aquilo significava para a carreira dela, então tentei não alimentar desconfianças. No entanto, conforme as noites se prolongavam e o tempo que passávamos juntos diminuía, comecei a perceber pequenos sinais. Ela chegava em casa exausta, mas não apenas pelo trabalho. Havia algo mais, uma inquietação que na época eu não soube identificar, mas agora vejo claramente como uma mudança de comportamento. Ainda assim, ignorei esses sinais, porque a ideia de questionar nossa relação parecia absurda. Eu confiava nela, e na minha mente essa confiança era inabalável. Mas então veio aquela noite, a noite que mudou tudo. Letícia chegou em casa muito mais tarde do que o habitual, completamente embriagada. Mal conseguia se manter em pé, algo que eu nunca havia visto antes. Isso me pegou de surpresa, pois ela nunca foi de beber. Quando bebia, fazia isso com moderação, em ocasiões especiais e sempre em ambientes mais reservados. Ver minha esposa tropeçando pela porta sem bolsa, com o olhar vazio e o forte cheiro de álcool, foi o primeiro sinal claro de que algo estava muito errado. Naquela noite, ajudei-a a se deitar, mas algo estranho tomou conta de mim. Eu sabia que a partir daquele momento nada mais seria como antes. Naquela noite, enquanto observava Letícia dormir, minha mente não conseguia encontrar paz. Algo dentro de mim sabia que havia algo errado, mas eu tentava justificar o que havia acontecido. A verdade, no entanto, estava ali, clara como um grito silencioso. Eu nunca a tinha visto daquele jeito antes, completamente embriagada e sem controle. Isso simplesmente não fazia sentido. Letícia sempre foi muito cuidadosa com bebidas, nunca ultrapassando seus próprios limites. Então, por que agora? O que a teria levado a chegar em casa assim? As perguntas ficavam rodando na minha cabeça, e pela primeira vez me vi questionando tudo o que ela me dizia. Algo estava fora de lugar. Meu coração sabia disso antes mesmo de minha mente admitir. Mas ao invés de agir impulsivamente, decidi que precisava de mais provas, mais evidências antes de tirar conclusões precipitadas. Na manhã seguinte, fingi que nada havia acontecido. Fiquei observando-a em silêncio, analisando cada gesto, cada palavra. Ela se comportava como se tudo estivesse normal, mas para mim nada mais parecia ser como antes. Detalhes pequenos, mudanças sutis, tudo apontava para algo que eu não queria acreditar. Sem demonstrar nada, continuei a observar. Passei dias, depois semanas, atento a cada movimento. E então, em um sábado qualquer, a verdade me atingiu da forma mais inesperada. Enquanto limpava o carro dela, algo no porta-luvas me chamou a atenção. Entre papéis amassados e recibos antigos, encontrei um pacote de preservativos. Um pacote parcialmente usado. Meu sangue gelou. Fiquei encarando aquilo, tentando encontrar uma explicação, mas não havia. Não usávamos preservativos há anos, desde que descobrimos minha infertilidade. Não fazia sentido aquilo estar ali. Com a mão trêmula, continuei a vasculhar o porta-luvas. E então, encontrei algo ainda mais devastador. Um preservativo usado jogado no fundo do compartimento. A última peça do quebra-cabeça.
A confirmação do que meu coração já sabia, mas minha mente não queria aceitar. Estou sendo traído. A traição não era mais uma dúvida, era um fato. Todas aquelas desculpas, todas as noites em que ela dizia estar no trabalho até tarde, tudo mentira. A raiva cresceu dentro de mim, mas não de forma irracional. Era um ódio calculado, frio. Eu poderia confrontá-la naquele momento, mas isso seria fácil demais. Não, eu queria que ela sentisse as consequências de suas ações. Foi ali, segurando a prova irrefutável, que comecei a planejar. Sem hesitar, peguei o pacote de preservativos e com uma agulha fiz pequenos furos em cada um deles. Depois, coloquei tudo de volta no lugar, tomando cuidado para que nada parecesse fora do lugar. Se ela continuasse com sua traição, teria que pagar por isso. Mas aquilo era só o começo. Esperei pacientemente pela oportunidade certa e ela veio. O evento mais importante de sua carreira. Uma apresentação que ela vinha preparando há meses. A chance perfeita para dar o troco. Na noite anterior ao evento, enquanto ela ainda estava no escritório, eu coloquei meu plano em ação. Liguei para o banco e relatei que o cartão de crédito dela havia sido comprometido. O bloqueio seria imediato. Sem dinheiro, sem opções. Ainda havia mais a ser feito. O jogo havia virado. Letícia não fazia ideia do que a aguardava. Ao chegar da noite, eu terminei de preparar tudo o que havia planejado. Esvaziei os pneus dianteiros do carro de Letícia e me certifiquei de que tudo estava pronto para a manhã seguinte. Eu sabia exatamente o que aconteceria. E como eu esperava, tudo aconteceu conforme o plano. Ela acordou atrasada e, ao tentar sair de casa, percebeu que algo estava errado. O carro estava completamente inutilizável. O desespero tomou conta de seu rosto enquanto ela tentava resolver a situação. Pegou o telefone às pressas e chamou um táxi, mas não acabou aí. Quando tentou usar seu cartão de crédito, ele não funcionava. A confusão só aumentava e ela ficava cada vez mais aflita. Quando finalmente conseguiu sair de casa, já era tarde demais. No trabalho, seus colegas estavam impacientes. A apresentação, que deveria ser o ponto alto de sua carreira, foi um fracasso completo. Ela voltou para casa derrotada, frustrada. Pela primeira vez em anos, o brilho de autoconfiança estava ausente. Ela estava arrasada. Mas o pior não era apenas sua carreira, era tudo o que havíamos construído. Nosso casamento, nossa confiança, tudo estava desmoronando e ela havia destruído tudo por suas escolhas. Mas eu ainda não havia terminado. Continuei observando, esperando o momento certo para agir. Sabia que a dor da traição não desapareceria de imediato, mas pelo menos agora eu tinha o controle da situação. Sem que ela percebesse, a armadilha estava se fechando ao redor dela. As semanas seguintes foram um verdadeiro jogo psicológico. Eu acompanhava cada passo dela em silêncio, sem demonstrar nada, até que um detalhe chamou minha atenção. Ela começou a verificar o aplicativo de ciclo menstrual com uma frequência cada vez maior, e a ansiedade em seu rosto se tornava mais evidente. Nos dias seguintes, suas saídas pela manhã se tornaram mais frequentes. Foi nesse momento que tudo começou a se encaixar. Ela estava grávida, mas não de mim. Ela sabia disso. O pânico em seu rosto ao olhar para o telefone confirmou todas as minhas suspeitas. Agora era o momento de confrontá-la. Me sentei ao seu lado, observando-a calmamente enquanto ela tentava agir como se nada estivesse acontecendo. Minha voz saiu firme, sem emoção. Como é carregar o filho de outro homem? O choque foi claro em seu rosto. Sua expressão mudou instantaneamente. Ela tentou negar, gaguejou, procurou alguma explicação, mas não havia mais espaço para mentiras. Eu já sabia de tudo. O jogo havia acabado. Ela tentou de tudo, implorou, tentou dar explicações, chorou, mas nada disso tocava mais meu coração. Eu já havia tomado minha decisão e era imutável. Ela teria que arcar com as consequências das escolhas que fez. Levantei-me em silêncio e fui até o quarto. Comecei a pegar as coisas de Letícia. Roupas, sapatos, todos os itens que pertenciam a ela. Um por um, eu joguei para fora de casa. Ela tentou me impedir, desesperada, mas eu não dei espaço para suas palavras. Cada objeto que tocava o chão era um sinal claro de que o mundo dela estava desmoronando, assim como o meu havia feito no momento em que descobri o que ela havia feito. No final, olhei para ela pela última vez. Seus olhos estavam cheios de desespero e ela implorava por uma nova chance. Mas era tarde demais. Você fez a sua escolha, falei com voz firme. Agora enfrente as consequências. Com essas palavras, sem mais nada a acrescentar, fechei a porta para sempre.
Agora ela enfrentava as consequências de suas próprias escolhas. Não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa era clara: não havia mais espaço para ela na minha vida. Cada decisão tem um preço, e agora ela sentia o peso de tudo o que fez. Para ela, a lição foi rápida. Já para mim, a dor demorou muito tempo para sarar. Após nossa separação, as coisas só pioraram para ela. No meio do caos que ela mesma criou, tomou uma decisão drástica e irreversível. Decidiu interromper a gravidez. Ela colocou sua vida em risco ao optar por fazer isso de forma ilegal, contratando uma mulher conhecida por ter causado a morte de outras mulheres durante procedimentos semelhantes. O que deveria ser uma solução rápida se transformou em um pesadelo. Ela passou por complicações graves. Foi socorrida pela amiga Aline e hospitalizada, mas, devido aos danos severos, seu sistema reprodutor ficou comprometido e, mesmo na UTI, não resistiu aos ferimentos. Fui avisado, mas não apareci no hospital. Não sou tolo para agir de maneira falsa. Sei que alguns me apoiam e outros me criticam, dizendo que sou insensível. Essa escolha de Letícia também rompeu definitivamente os laços com sua família, que sempre foi profundamente religiosa. Foi o golpe final, o ponto de não retorno que a deixou sozinha, sem ninguém. Em uma cama fria de necrotério, nem sua família apareceu para ela. Enquanto isso, segui minha vida. O que essa mulher fez comigo endureceu meu coração de uma forma que eu jamais imaginaria. Não sei o que aconteceu com o corpo de Letícia depois disso, mas fui informado pela amiga dela que a família pagou o sepultamento, mas não houve despedida. A única pessoa presente foi Aline, que estava com ela no dia do procedimento. Serei honesto, jamais continuaria com aquela mulher depois de tudo o que ela fez, nem pensar em criar o filho de outro homem com quem ela me traiu. O amante de Letícia nem apareceu no sepultamento. Quando Aline foi informá-lo sobre o que havia acontecido, ele simplesmente disse que não tinha nada a ver com isso, que era casado e muito bem casado. Ele ainda afirmou que Letícia fazia isso com qualquer um e que a culpa era dela, não dele. Ela fez a escolha dela, e eu não teria motivo para assumir algo que não era meu. O fim de um traidor, se não mudar, é sempre trágico. Mesmo que mude, ninguém confiará em uma pessoa assim. Foi um período de grande transformação pessoal para mim. Precisava aprender a me reencontrar, reconstruir quem eu era. Mergulhei no trabalho como mecânico da Hyundai, fortaleci os laços com amigos que tinha negligenciado e, o mais importante, redescobri o que realmente me fazia feliz. Aos poucos, voltei a me conectar com as coisas que gosto. Trilhas ao ar livre, pintura e outros pequenos momentos que me deram uma nova perspectiva sobre a vida. Muitos me apoiaram, outros me chamaram de insensível, mas eu não vou deixar que a vida de Letícia, com suas escolhas erradas, me afetasse. Se hoje ela não está mais aqui, é porque o desejo desenfreado e a falta de caráter a levaram até esse ponto. Eu sigo em frente. Enquanto eu me reconstruía, ela afundava cada vez mais. A solidão tomou conta do sepulcro frio. As pessoas que um dia estavam ao seu redor começaram a se afastar. Nem ao seu sepultamento compareceram, e a única companhia que lhe restou foi um lugar em um cemitério. As consequências de suas escolhas se tornaram um peso que a puxou para baixo. Letícia morreu, e o que restou foi a imagem de uma mulher que, em suas escolhas erradas, se afastou de tudo e de todos. Sua morte foi apenas mais uma triste página na história de sua vida, consequência de decisões erradas. A ausência de sua família e o peso de suas escolhas a condenaram a um fim solitário. Essa história, no entanto, não é apenas sobre traição e separação. É uma história de aprendizado. O mais importante que aprendi durante todo esse processo foi sobre a confiança. Uma vez quebrada, é quase impossível recuperá-la. Aprendi a ser mais cauteloso, aprendi a valorizar a minha paz e, acima de tudo, aprendi que algumas perdas, na verdade, são libertações. Gostaria de agradecer à comunidade do Reddit pelo apoio, mesmo aqueles que me criticam, dizendo que sou sem coração. É fácil criticar quando o problema não está com você. Não foi minha escolha que a vida de Letícia tomasse esse rumo. Foi ela quem fez suas próprias escolhas. Comentários. João. É chocante como escolhas ruins levam a finais trágicos. A Letícia não só traiu, mas também arriscou a vida. A confiança é difícil de reaver, e ela pagou um preço alto. Sara. A traição destrói tudo, inclusive quem trai. Letícia tinha a chance de mudar, mas escolheu mentir, o que a levou a um fim triste, que ele encontre paz. Roberto. É doloroso ver o impacto da traição dela. Quem trai não entende as consequências até ser tarde.
Ele está certo em seguir em frente. Controlamos como reagimos. Fernanda. Letícia pensou que escaparia, mas o destino cobrou. Trair é um erro sem volta, com consequências devastadoras. Ele fez o certo. Que sirva de alerta. Reflexão sobre as consequências da traição. A traição vai além de quebrar a confiança. Ela destrói a essência de um relacionamento e pode levar a perdas irreparáveis, até mesmo de vidas. Letícia, ao ceder à tentação e fazer escolhas erradas, pagou um preço altíssimo, algo que poderia ter sido evitado. Isso nos lembra da importância de sermos responsáveis por nossas ações e de nunca subestimar as consequências que elas podem trazer. Se você se emocionou com essa história e quer continuar refletindo sobre as escolhas da vida, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Cada apoio é importante para que possamos continuar trazendo histórias que fazem você pensar.